Olá, pessoal. Então, vamos continuar com a nossa leitura do livro Aromaterapia e as Emoções, de Shirley Price. Essa mulher maravilhosa, aromaterapeuta linda. Que livro, né? Que conteúdo rico. Hoje, o capítulo 4, a gente vai estudar a aromaterapia baseado numa ciência que ela está chamando de PNI, psiconeuroimunologia, tá? E os pensamentos positivos. Então, a gente vai começar a leitura, o estudo. Estamos gravando essa leitura. Eu vou buscar o máximo possível não dar meu pitaco, minha opinião, porque é para vocês aproveitarem o estudo muito bem. E vamos deixar gravados aqui no nosso canal do YouTube, para vocês terem acesso, e vamos sempre conversar sobre em todas as nossas redes sociais, tá bom? Então, cadastre-se no nosso, inscreva-se no nosso canal, dá um joinha. Também segue a gente no Instagram, Amor de Manhã Aromaterapia, para que você possa nos ajudar a sempre estar produzindo mais e mais conteúdos de qualidade para vocês. Começando o capítulo 4, PNI e pensamentos positivos. A psiconeuroimunologia, que é a PNI, é praticamente uma ciência nova, porque só veio a ser conhecida a partir dos anos 80. E essa ciência, que trata da interação entre o estado emocional e a saúde geral, também pode ser definida como o estudo das formas pelas quais os pensamentos podem interferir o cérebro, de maneira a afetar diretamente a saúde das células de todas as partes do sistema do corpo. Quando entendemos perfeitamente o funcionamento dessa relação entre corpo e mente, tornamos-nos capazes de apreciar as influências exercidas pelos pensamentos positivos e as formas pelas quais podem neutralizar os padrões negativos da saúde. Muitas vezes introduzidos pelos padrões de os pensamentos negativos. Portanto, quando nos conscientizamos da interferência em nossa saúde por parte da interação existente entre corpo e mente, não chegamos a outra conclusão senão a de que existe uma grande importância no modo pelo qual pensamos. No entanto, depois disso, é preciso que se dê um passo adiante, aceitando o fato de que, em cada ser humano, existe realmente um imenso poder capaz de modificar as coisas. E é justamente aí que a crença em Deus, ou no Criador Divino, ou no poder universal entra em cena. É sempre uma tarefa difícil qualquer discussão sobre a PNI, psiconeuroimunologia, sem que haja menção ao poder do pensamento positivo, já que ambos estão intimamente relacionados. Mesmo assim, eu gostaria de, vou pontuar, primeiro, apresentar a PNI, a psiconeuroimunologia, e o modo pelo qual ela funciona. Segundo, expor os estados mentais que exercem influências negativas ou positivas sobre a saúde. Terceiro, descrever os diferentes ritmos do cérebro e as funções da mente. Quarto, divulgar as maneiras pelas quais os aromas e, por extensão, os óleos essenciais influenciam os níveis cerebrais. Quinto, especificar os níveis cerebrais mais adequados para exercer influências sobre a mente. E o sexto, explicar o pensamento positivo, ou seja, as dinâmicas da mente. Sétimo, demonstrar os modos pelos quais se pode praticar o pensamento positivo para se obter êxito. Então, vamos começar. A introdução. Tudo quanto é forma de funcionamento humano mantém um envolvimento íntimo com a energia. E todos os padrões energéticos emitidos pelo corpo humano e que podem ser demonstrados por via da fotografia Kirlian são diferentes na saúde e na doença, além de serem influenciados significativamente pelos processos mentais e pelos estados emocionais. Infelizmente, grande número de pessoas ainda acredita que a sua existência esteja restrita a um confinamento nos aspectos físicos, ou seja, no corpo propriamente dito. No entanto, o que essas pessoas não percebem é que assim estão explorando e vivenciando apenas 1/5 de todo o seu potencial. Elas não conseguem, portanto, apreciar e usufruir os 4/5 restantes, que representam o mais alto grau da completude do eu. Quem disse isso foi Bennett, em 89. Se, no entanto, conseguirmos
entender de que forma a PNI, a psiconeuroimunologia, né, e os pensamentos positivos interferem em nossas vidas, seremos capazes de aceitar mais facilmente o que foi dito e que, à primeira vista, pode parecer bizarro. Mas antes, vamos nos deter um pouco nesse termo, pois quando os dividimos, verificamos que a extensão da psiconeuroimunologia, ou seja, ela está dividindo a palavra psico, neuro, imunologia, já nos diz exatamente tudo aquilo que nele está envolvido, ou seja, o estudo, logia, da mente, psique, do sistema nervoso, neuro, e do sistema imunológico, imuno. O sistema imunológico. Foi somente nas últimas décadas que o sistema imunológico tornou-se uma parte da anatomia, junto aos 9 sistemas já conhecidos por séculos: o sistema ósseo, o sistema muscular, o sistema circulatório cardiovascular, o sistema linfático, o sistema digestivo, o sistema excretório, o sistema glandular, o sistema reprodutor e o sistema nervoso. O sistema imunológico é a defesa que todo o corpo tem contra a doença. Assim, quando uma criança é imunizada contra certas doenças que poderão surgir, o seu corpo produz anticorpos que irão combater com êxito os vírus da doença. Tais anticorpos permanecem no interior do corpo como forma de prevenção a uma possível instalação futura da doença na criança. Em suma, a vacina fortalece o sistema imunológico. Toda vez que alguém está sob um severo estresse ou sofrendo de uma doença prolongada, ocorre um enfraquecimento do sistema imunológico, pois este se torna incapaz de produzir uma quantidade suficiente de anticorpos para impedir a introdução de germes que venham a entrar em cena. Portanto, o estresse e o enfraquecimento do sistema imunológico viabilizam a doença. As questões que todos nós gostaríamos que fossem respondidas são as seguintes. A primeira, de que forma a nossa maneira de pensar será capaz de exercer forte influência em nosso sistema imunológico e em nossa saúde geral, física, emocional e espiritual? Segunda pergunta. Qual é o fator que faz com que a interação existente entre o corpo, a mente e o espírito acabe tendo uma influência considerável, tanto na saúde como na doença? Terceira, o pessimismo é capaz de interferir diretamente no nosso sistema imunológico? A explicação da base física da psiconeuroimunologia será dada um pouco mais adiante, mas desde logo quero dizer que será difícil traduzir toda a sua maravilha e, sobretudo, a conexão deslumbrante que há entre os efeitos psicológicos e físicos. A partir do momento em que houve uma união entre psicólogos, neurocientistas e imunologistas, o cérebro e o sistema cardiovascular, nervoso e imunológico passaram a ser pesquisados nos últimos anos de maneira mais independente. Como consequência desse trabalho, descobriu-se uma relação íntima e real entre esses sistemas, o que deu origem a uma nova disciplina, e a psiconeuroimunologia. Segundo a explicação de Don Borisenko, em seu livro Mind in the Body, Mind the Mind, o grupo de mensageiros hormonais denominados neuropeptídeos tanto é produzido pelo cérebro quanto pelo sistema imunológico e pelas células nervosas em vários outros órgãos. Contudo, as áreas do cérebro que controlam as emoções são particularmente bem supridas como receptores para tais neuropeptídeos. Assim como também é esse órgão, o que possui áreas receptoras para 2 elementos que são produzidos somente pelo sistema imunológico. Isso nos fornece um admirável sistema duplo de comunicação, que faz uma ligação entre a mente, o sistema imunológico e potencialmente os demais sistemas. Uma via pela qual as nossas emoções, como por exemplo, os desejos e medos, podem afetar a capacidade de defesa do nosso corpo. Quem disse isso foi também o Borisenko. Nos últimos 10 ou 15 anos, aí vem uma citação, nos últimos 10 ou 15 anos vem a citação dentro. O estudo das conexões entre a mente e o corpo teve um grande avanço, e com isso aprendemos que existem ligações diretas entre o cérebro, o sistema nervoso, as glândulas produtoras dos hormônios e o próprio sistema imunológico. E quem disse isso foi Udy, tá?
Então, agora, os estados da mente que interferem na saúde. A importância do que foi dito acima é realmente imensa, pois, ao contrário do que se pensava, os sistemas nervoso e imunológico são interligados, e por isso a comunicação existente entre eles afeta a saúde para bem e para o mal, dependendo parcialmente de tudo aquilo que se passa na mente. E uma tal interação parece mesmo afetar o comportamento, a emoção e o humor, como também o desempenho físico. Quando um corpo está combatendo, por exemplo, uma infecção, essa intercomunicação informa ao cérebro que tudo o que está ocorrendo nele. Assim, quando estamos sofrendo de um estresse intenso, ou então de depressão ou de emoções destrutivas, angústia, melancolia, desolação, pesar, tristeza, dor e preocupação, essa mesma intercomunicação suprime a capacidade de o nosso sistema imunológico destruir a bactéria causadora de uma possível infecção, o que acaba resultando em doença. A gravidade de qualquer doença dependerá, então, do tempo pelo qual um determinado estado mental ou emocional fez parte da vida de quem contraiu a doença e também do grupo de intensidade de tais estados. A medicina psicossomática, mente e corpo, prioriza a mente para depois estender-se ao corpo. Segundo ela, a medicina psicossomática, tudo aquilo em que acreditamos torna-se a biologia do nosso corpo, pois eis porque a mente do sofredor acaba criando o seu próprio cenário de infelicidade e dor. Portanto, os nossos pensamentos e as nossas emoções, e consequentemente as nossas palavras, são os fatores que determinam a decisão das células de nosso corpo para tomar a via da saúde ou da doença. Por isso mesmo, as emoções positivas são capazes de produzir um efeito benéfico, enquanto as negativas geram efeitos patológicos, que mantêm uma relação estreita com a doença quando não são a sua causa. Então, a gente vai fazer agora, vai ler o estudo de casos. Quando eu era adolescente, isso é a Shirley Price falando, uma das minhas tias favoritas faleceu. Como ela e o tio Wilton não tinham filhos, a vida de ambos era vivida na base de um para o outro. Assim, quando a tia Maisie faleceu, meu tio, que era um homem bastante sadio, perdeu o interesse pela vida e passou a repetir que queria morrer para estar perto dela. Depois disso, embora a família tentasse confortá-lo, ele acabou também falecendo em 3 meses. E o seu médico foi o primeiro a dizer para todos nós que não havia razão para sua morte, que, na opinião dele, meu tio havia morrido de tristeza. Enfim, depois de tantos anos de experiência, hoje já posso entender que isso deve ter sido realmente verdadeiro, a morte por tristeza. Segundo diversos pesquisadores que examinaram a relação entre as emoções e a doença, a depressão e o pesar estão fortemente associados com supressão do sistema imunológico. Se observarmos aquilo que é dito nos funerais pelos familiares e amigos do morto, chegaremos à mesma conclusão daquilo que já era reconhecido há 100 anos, que é, entre aspas, a depressão do espírito daqueles que vivem em circunstâncias melancólicas os dispõe aos piores efeitos do abatimento. Tá? Isso está no British Medical Journal, de 1884. Vários psicólogos que estudaram a vida de pacientes com câncer descobriram que muitos deles tinham passado por depressões antes do desenvolvimento da doença. Alguns por causa do falecimento da esposa ou do esposo e outros por verem um filho sendo diagnosticado como portador de leucemia, por exemplo. Um outro estudo de caso. Uma das minhas amigas perdeu a sua única filha quando estava com 18 meses. Depois disso, o sofrimento de Sônia arrastou-se por muitos anos e a cada nova oportunidade ela aproveitava para falar de sua filha, revivendo mais uma vez toda a sua dor. Até que, passados 7 anos, terminou por desenvolver um câncer e não houve um só médico que se sentisse constrangido em afirmar a hipótese de que a sua doença estava ligada ao seu sofrimento. Embora o prognóstico fosse sombrio, a minha amiga estava determinada a enfrentar o seu câncer. Mas o maior problema é que ainda não conseguia se perdoar por aquilo que tinha ocorrido com a filha. E isso porque não havia jeito de ela aceitar a ideia de que não poderia ter feito nada diferente do que fez para impedir que sua filha morresse. Portanto, para dar início ao processo de cura, era necessário que ela se conscientizasse desse fato, pois só assim se libertaria da culpa. 4 meses mais tarde, Sônia começou a estudar aromaterapia,
com a intenção de compreender o funcionamento do corpo, pensando que assim nunca mais deixaria de reconhecer quando alguém estivesse doente. E isso a fez dedicar-se ao estudo do pensamento positivo. Depois, então, de 2 ou 3 anos, através de seus próprios pensamentos e atitudes positivas, mas valendo-se para isso de imagens e visualizações também positivas, ela se viu curada do seu câncer. Entretanto, Sônia também fez o uso dos óleos essenciais, sobretudo de uma criação que ela chamou de um abraço dentro da garrafa. Isso está entre aspas. De fato, uma delícia, que era uma mistura composta dos seguintes ingredientes: olíbano e rosas perfumadas, ambos macerados no óleo de flor de limão. Dessa forma, ela acabou se libertando do passado, aceitando o fato de que o seu sofrimento não iria trazer a sua filha de volta, até porque essa atitude só lhe causava uma vida de contínuo remorso, além de lhe fazer suprimir os próprios sentimentos em relação ao seu marido, sem que houvesse qualquer resultado disso. Por fim, resolveu realmente todos esses conflitos. Assumiu a perda da filha. Com isso, ela encontrou uma nova felicidade e fortaleceu seu casamento. E a gente tem uma citação aqui no meio. O excesso de dor pela morte é sempre uma loucura, pois é uma injúria para o vivo e não alcança o morto. Quem disse isso foi Xenofonte. Seguindo. A psiconeuroimunologia é uma ciência que nos faz entender que, de alguma forma, nós somos aquilo que pensamos, porque nos prova que as emoções e pensamentos negativos são feridas auto-infligidas, que abalam efetivamente o sistema imunológico, pois tornam o corpo vulnerável e uma vasta gama de processos doentios. Essa ciência nos deixa bastante claro que o nosso sistema imunológico encontra-se sob a influência das nossas experiências mentais e emocionais, das quais nós mesmos somos o leme. Por isso, os nossos pensamentos são uma espécie de diretor-geral do nosso corpo, já que ele acaba reproduzindo de maneira obediente todos os desejos ditados pelos nossos processos mentais. De modo semelhante, as emoções destrutivas terminam inevitavelmente se expressando de maneira negativa no corpo, pois a raiva, o ódio, o ciúme, a inveja, a culpa, a cobiça, a falta de amor próprio e de autoconfiança, o medo e o pesar também interferem no sistema imunológico, predispondo-o ao colapso da saúde. Vale aqui observar um fato triste. Os atores que representaram repetidamente a peça Macbeth, de Shakespeare, assim como os cantores que interpretaram continuamente canções melancólicas, estão sempre adoecendo. Isso ocorre porque as suas mentes enviam com frequência comandos negativos para os seus sistemas imunológicos. Também tenho notado que aquele que tem o costume de sempre vestir-se de preto, um hábito que se deve à moda e à forma pela qual os astros do rock geralmente se vestem, sem o cuidado de adicionar um lenço, uma blusa, uma gravata ou qualquer outro acessório colorido, possui quase sempre uma visão pessimista da vida e, com isso, tende a expressar pensamentos agressivos, negativos e destrutivos. Por outro lado, os pensamentos felizes e positivos e as cores alegres exercem uma influência positiva sobre o comportamento das células corporais, resultando disso um estímulo, mesmo quando não se está saudável, tanto para a saúde como para o bem-estar em geral. Segundo Norman Cousins, o riso serve de excelente ajuda para a recuperação da doença depressiva. Por essa razão, ele costuma utilizá-lo quando os remédios alopáticos não o aliviam. Nessas ocasiões, ele se tranca numa sala com uma pilha de vídeos de Charlie Chaplin e, rindo, consegue trazer a sua saúde de volta. Ele mesmo que disse isso, né, o Kansas. Tá? Outro estudo de caso. Pratico algo parecido com o que acima foi dito, sobretudo quando me estou sentindo meu para baixo, ainda que isso não aconteça com frequência, pois esse artifício ajuda-me a dispersar os pensamentos tristes ou pessimistas que me estão assolando. A primeira vez que eu experimentei foi numa ocasião em que eu dirigia um carro na direção do meu trabalho. Era um dia chuvoso, o tráfego encontrava-se literalmente congestionado e eu estava bastante preocupada com um sem número de coisas que eu teria de fazer dali por diante. Resolvi, então, abrir um enorme sorriso, embora dentro de mim não houvesse a menor vontade para rir. Depois de alguns minutos, com os lábios escancarados, naquele riso estampado, literalmente de orelha a orelha,
de repente me dei conta de que não estava mais estressada e muito menos preocupada, pois passara a ficar bem comigo mesma. O meu sorriso tornou-se então real e, por incrível que pareça, cheguei no meu trabalho 10 minutos depois inteiramente relaxada. E o fato é que essa mudança do meu estado emocional terminou por beneficiar as pessoas que atendi naquele dia, pois as minhas palavras eram ditas com uma atmosfera feliz e tranquilizadora. Depois disso, passei a me valer do mesmo método toda vez que me sinto desanimada, irritada ou triste. E garanto que sempre funciona. É claro que essa atitude não poderá resolver o fato, de fato, o motivo pelo qual alguém está deprimido, irado ou mal-humorado, mas irá certamente alterar o cenário que venha a se formar em sua mente e qualquer emoção que venha a ser vivenciada. Por isso, afirmo com toda a convicção que esse método teve grande sucesso em todos aqueles aos quais eu recomendei. Esse exercício será sempre excelente para qualquer ocasião em que você esteja vivenciando pensamentos destrutivos ou negativos, tanto a respeito de si como dos outros. E também serve de introdução para uma sessão de pensamento positivo. Portanto, experimente-o. O uso do sorriso forçado constitui uma atividade consciente para que haja a iniciação no processo de cura, seja ele corporal, mental ou espiritual. Um tal exercício põe, então, a própria positividade em ação e, por isso, requer algum esforço para sua realização. Por outro lado, a ausência de sorriso não requer esforço algum. Mas o fato é que, sem o riso, acaba se retardando inconscientemente a melhoria da saúde. Procure, portanto, pensar muito bem em qual será a sua escolha, pois de minha parte o que posso dizer é que todo esse esforço sempre será valioso. Um outro estudo de caso. Uma de minhas amigas nunca deixa de dizer que está cansada quando a cumprimento. É bem verdade que tem 3 filhos pequenos e 2 deles já estão em idade escolar. Um em período integral e outro em 3 manhãs por semana. Mas acontece que ela não trabalha fora. No entanto, tenho muitas outras amigas com 2 e até 4 filhos que trabalham fora de casa durante toda a semana e delas sempre recebo um caloroso muito bem, obrigada, quando as cumprimento. Apesar desse seu aspecto, Ângela é uma moça adorável e parece mesmo ser muito saudável e bem casada. Por isso, vivo tentando convencê-la, aliás, a se dar conta de que, quanto mais ela disser que está cansada, mais cansada ficará. E que, assim, cedo ou tarde, a sua saúde será abalada. Embora, infelizmente, ela nunca tenha manifestado fé nas minhas palavras, um estudo que foi realizado nos anos 70 revelou que a maior causa da fadiga é psicológica e não física. Assim, ao contrário das pessoas que não apresentam problemas emocionais, quem é deprimido ou ansioso tem problemas 7 vezes maior de se sentir extenuado. Aliás, tem probabilidade, desculpa. Quem é deprimido ou ansioso tem probabilidade 7 vezes maior de se sentir extenuado. Apesar de Ângela não ser uma pessoa deprimida, está sempre ansiosa. E um exemplo disso ocorre quando uma de suas crianças leva um tombo, pois ela sai correndo atabalhoadamente, sem nunca deixar de achar que seu filho quebrou algum osso. Do mesmo modo, se algum dos seus filhos bate a cabeça em algo, ela imagina imediatamente que os seus olhos e até mesmo o seu cérebro foram afetados. E logo convence o marido a sair correndo para o médico. O caso de Ângela não é tão sério, mas serve como exemplo de como o estado mental é capaz de causar uma fadiga física. Ritmos cerebrais. Toda vez que alguém está sob um forte estresse ou sofrendo o debilitamento de uma doença prolongada, o seu cérebro passa a ter um ritmo bastante diferente daquele que ocorre em quem está completamente tranquilo. Na verdade, o cérebro humano possui 4 níveis de consciência em diferentes frequências. Dentre eles, o nível beta é aquele no qual vivemos diariamente e que opera a frequência mais alta ou mais rápida. A sua marca mais alta está por volta de 25 Hz. Cada um desses níveis opera numa faixa relativamente baixa. E o nível delta é aquele que funciona com a frequência mais baixa dentre todos, apresentando normalmente a marca de 4 Hz ou menos.
O nível beta é aquele que apresenta a frequência mais alta dentre os 4 níveis, em torno de 14 a 25 Hz. E todos os adultos pensam por meio dele quando estão em vigília. Assim, quanto mais alto estiver esse nível, mais despertos e alertas estaremos. Porém, quando nos encontramos agitados ou sob estresse, o nosso funcionamento se dá bem próximo do limite máximo de sua escala. Embora nesse nível beta tenhamos fisicamente o controle de nossos 5 sentidos, vendo, tocando, sentindo, ouvindo e cheirando regularmente, quando estamos nele, ficamos limitados em nossa relação com o tempo e espaço do aqui e agora. E é nesse nível que desenvolvemos a crítica e o julgamento. O nível alfa situa-se na frequência de 8 a 13 Hz e só é alcançado quando os adultos estão verdadeiramente relaxados. Ao acordarmos pela manhã, encontramos-nos automaticamente nesse nível e é nele que os sonhos geralmente ocorrem. Quando estamos no nível alfa, o nosso cérebro torna suscetível para receber as boas impressões e, com isso, fica mais apto ao trabalho criativo e aceita mais facilmente as visualizações que lhe sugerimos. Nesse nível, somos capazes de ver, tocar, ouvir, cheirar e sentir o interior da nossa mente. Assim, podemos contemplar as cenas das férias que um dia desfrutamos, ou sentir o cheiro do mar, ouvir o estalar das ondas e tudo o mais que se encontra em nossa mente. Ainda nesse nível, o tempo e o espaço desaparecem e a nossa maneira de ser torna-se extremamente criativa. Um adendo rapidinho, ó. O nível beta, que é o que causa estresse, ele é de 14 a 25, então ele é alto. E o nível alfa, que é o que causa prazer, ele é de 8 até 13. Então ele é baixo. Se o nível beta estiver baixo, a gente está mais próximo do nível alfa, né? Então, continuando. Ao longo do dia, oscilamos continuamente entre os níveis beta e alfa. Mas é no nível alfa que executo as dinâmicas de minha mente e o pensamento positivo. Mesmo porque um dia frequentei um curso onde foi ensinado que os alunos, como alcançar o estado de relaxamento e a melhor forma de utilizá-lo. O nível alfa é esse entre 8 a 13 Hz, tá? Todas as crianças com cerca de 7 anos de idade encontram-se na maior parte do tempo no nível alfa. Elas são reconhecidamente bastante imaginativas e por isso estão sempre a brincar com amiguinhos imaginários, falando com brinquedos que lhes respondem, por aí afora. Por viverem nesse nível, essas crianças são mais receptivas às influências que circulam em torno delas. Eis porque o poema estampado no início do capítulo 2 é tão verdadeiro. Os pais deveriam, então, prestar muita atenção na forma de agir com os seus filhos e naquilo que falam à sua mente, pois toda e qualquer situação é uma realidade para as crianças, sem mencionar o fato de que elas dedicam uma atenção muito maior a todo tipo de coisa e que recordam muito mais do que imaginamos. Vamos reler esse poema que ele está dizendo? É muito bonito. Né? É sobre a criança. Deixa eu encontrar ele aqui no livro. Capítulo 3, capítulo 2. Cadê você? Só um minuto. Vou ler. Se a criança convive com a crítica exagerada, ela aprende a condenar. Se a criança convive com a hostilidade, ela aprende a brigar. Se a criança convive com o ridículo, ela aprende a ser tímida. Se a criança convive com a vergonha, ela aprende a ser culpada. Se a criança convive com a tolerância, ela aprende a ser paciente. Se a criança convive com encorajamento, ela aprende a confiar. Se a criança convive com o elogio, ela aprende a apreciar. Se a criança convive com a segurança, ela aprende a ter fé. Se a criança convive com a aprovação, ela aprende a gostar de si. Se a criança convive com a aceitação e a amizade, ela aprende a encontrar amor no mundo. É anônimo, tá? Mas foi citado em Bennett. Vamos seguir. O nível teta possui uma frequência de 4 a 7 Hz, mais baixo ainda, né?
As suas ondas estão praticamente irregulares e nunca estamos nele em nosso estado consciente. O sono é bem mais profundo nos períodos iniciais do seu ciclo e essa profundidade ocorre no nível teta. Entretanto, as crianças alcançam ocasionalmente esse nível cerebral, sobretudo nos seus primeiros anos de vida. Embora os adultos não sejam capazes de alcançá-lo, quando estão em estado de vigília, isso acaba sendo possível quando praticam a yoga, o pensamento positivo e a meditação. Todos aqueles que atingem esse nível conseguem controlar a dor física e o sangramento. No entanto, para isso é necessário que se faça um curso de dinâmica na mente. O nível teta também pode ser desencadeado por meio do estado hipnótico. O nível delta possui uma frequência de apenas 4 Hz ou menos. Os bebês, ainda na fase uterina, encontram-se nesse nível de consciência e nos primeiros dias depois do parto, eles passam a oscilar entre os 4 ritmos cerebrais. Ao longo das primeiras semanas, ficam na maior parte do tempo no nível delta, embora deslocando-se gradualmente para o nível teta. Mas até os 7 anos de idade vivem grande parte do tempo no seu nível alfa. As crianças só passam a estar plenamente no nível beta quando atingem os 12 ou 14 anos de idade. O nível delta quase não ocorre nos adultos, a não ser nos estados extremamente profundos do sono, geralmente quando sedados, e também sob efeito anestésico. O homem primitivo vivia a maior parte do tempo nos 3 níveis mais baixos, e por isso foi maravilhoso quando ele começou a utilizar o nível mais alto, ou seja, o beta, pois esse passo representou um progresso e evolução, ou melhor, a civilização. Depois disso, através dos séculos, o homem fez cada mais vez o uso do nível beta. No entanto, a sua capacidade olfativa sofreu um decréscimo, na medida em que foi superando a necessidade de caçar para alimentar-se, e isso acabou ocasionando a diminuição do nível alfa. Atualmente, pelo fato mesmo de vivermos num mundo mais agressivo, que nos induz ao estresse, precisamos recuperar o mais rápido possível a nossa capacidade de viver num estado mental calmo e tranquilo. Muito bom. O efeito dos aromas sobre os níveis cerebrais. Deixa eu beber uma água. Foram realizados recentemente alguns estudos sobre as formas pelas quais as substâncias aromáticas exercem a sua ação sobre a mente e o corpo através da inalação, ou seja, sobre os 4 níveis distintos da atividade cerebral. Ao efetuar algumas experiências com a intenção de descobrir os efeitos de diversos óleos essenciais e absolutos sobre os níveis cerebrais, o americano John Stilling concluiu o seguinte: primeiro, o manjericão, o alecrim, a pimenta do reino e o cardamomo induzem padrões predominantemente beta, os quais estão associados com a atenção e o estado de alerta. A flor de laranjeira, neroli, tá, gente? O jasmim e a rosa, aqui não se trata dos óleos essenciais e sim dos absolutos, mais pesados e doces. E induzem isso no caso da rosa, tá? Induzem a variedade dos níveis mais baixos de atividade cerebral, ou seja, o alfa, indicando um estado mental agradavelmente tranquilo, e o teta, indicando um estado mental muito próximo do sonho, com lampejos intuitivos. O professor Tori realizou alguns estudos no Japão com o objetivo de determinar as funções estimulantes, sedativas ou neutras de certos aromas. E os seus resultados, dependentes da percepção individual e da experiência feita com os óleos escolhidos, mostraram que a lavanda é sedativa, o jasmim é estimulante, o gerânio e o pau rosa, ou pau rosa, né? Tanto são estimulantes quanto sedativos. Olha que interessante. O escritor Michel Eichen de Montaigne, nascido em 1533 e em determinada época prefeito de Bordeaux, foi quem inventou a forma literária do ensaio. O seu Ensaio sobre o Cheiro foi publicado em 1580 e nele foram ditas as seguintes palavras. Vamos lá. Os médicos poderiam fazer um uso muito maior dos aromas, porque, de minha parte, tenho percebido as mudanças que eles me causam.
atuando sobre o meu espírito. E isso me fez concordar com a teoria de que a introdução do incenso e do perfume nas igrejas teve como objetivo tanto a elevação dos espíritos como a excitação e purificação dos sentidos, de maneira a deixar a todos no melhor estado de contemplação. Olha que lindo isso. Fez um estudo, né? Vamos lá. Fazendo uso do nível alfa para direcionar a mente. O nível alfa, vou dizer a vocês qual é a frequência dele, relembrar, é de 8 a 13 Hz. A frequência de onda cerebral mais usada para influenciar a mente e, por consequência, as emoções, é a do segundo nível da consciência, ou seja, a do ritmo cerebral alfa. Pois nesse ritmo, ficamos com a mente totalmente aberta e daí entramos em completo estado de relaxamento. Nele também há uma redução da nossa atividade mental, e isso deixa espaço para que os pensamentos organizados assumam uma precedência sobre os outros. É nesse nível, portanto, que ocorre todo tipo de visualização. Uma prática encorajada aos seus pacientes pela Bristol Cancer Help Center, entre outras instituições, que tem a intenção de desenvolver e criar novos projetos, e também a meditação e a prece, além de ser aí que entram em ação os pensamentos positivos. Se formos, então, capazes de acionar o ritmo alfa, seremos indivíduos muito mais eficazes, porque estaremos na posse de um poder extra e, com isso, nos tornaremos mais inspirados e mais aptos a desenvolver o nosso sexto sentido. Embora algumas pessoas já sejam naturalmente inspiradas de maneira intuitiva ou ocidental, como foi Beethoven, né, por exemplo, a grande maioria necessita receber ensinamentos para chegar a isso. É bem verdade que todos nós possuímos o mesmo equipamento, mas o fato é que precisamos realmente aprender a usá-lo, ou seja, encontrar o meio de fazê-lo funcionar a nosso favor. Além do mais, todos nós possuímos diferentes talentos que esperam vir à tona, caso não estejam evidentes. Existem diversos métodos que podem nos ajudar a alcançar esse nível da mente. Entre eles, inclui-se a meditação, a dinâmica da mente, a música, a prece e a yoga. Pela manhã, logo que acordamos, sempre estamos naturalmente em profundo estado de relaxamento. Por isso, escolho esse momento para fazer as minhas rezas e praticar os meus pensamentos positivos. Mas a pesquisa citada acima também confirma que os óleos essenciais sedativos, tais como os de camomila romana, laranja, bergamota, lavanda e melissa, podem ser usados para induzir o cérebro a entrar no nível alfa. E com isso, os pensamentos positivos acabam sendo assimilados com mais facilidade. Assim como é criado um campo muito mais propício para imagens e visualizações. Olha que interessante. Quais são os melhores óleos para serem usados de manhã, né? Camomila, romana, laranja, bergamota, lavanda e melissa. O meu desejo era o de esmiuçar a dinâmica da mente neste livro, mas o seu espaço insuficiente me obrigaria a escrever um outro. Talvez um dia eu escreva, embora, por enquanto, não seja possível. Até porque eu precisaria de muito mais tempo e espaço para um aprendizado mais apurado de todos os métodos a serem utilizados, a qualquer hora do dia, para que possam ser alcançados os níveis alfa e teta das ondas cerebrais. No nível alfa, capacitamos-nos a obter a saúde física e mental, o bem-estar em geral e ainda os objetivos que traçamos para a nossa vida, além de adquirirmos uma impressão mais positiva sobre a saúde e o bem-estar das outras pessoas. Contudo, independentemente do que possa vir a ser aprendido, não resta dúvida de que muitos leitores serão capazes de atingir esse nível quer pela prece e a fé em Deus, quer pela meditação e a yoga, ou então pela dinâmica da mente. No entanto, caso você tenha alguma dificuldade para levar avante qualquer desses meios, faça uso de um dos óleos essenciais sedativos e relaxantes. Mas lembre-se de que será muito importante que você seja responsável por si mesmo e pela sua saúde, e de que tenha uma fé vigorosa no poder do pensamento positivo, pois só assim haverá uma transformação genuína de sua vida.
A British Psychological Society realizou uma pesquisa com 474 alunos para verificar se havia alguma correlação entre a prece pessoal e o bem-estar, superação da ansiedade e da depressão e aquisição da autoestima. Os resultados foram apresentados por via radiofônica e mostraram aqueles que têm um hábito de rezar como sendo mais felizes do que as pessoas que não se dedicam a essa prática. Olha que interessante. Pensamento positivo. Os pensamentos repetidos com frequência são capazes de propiciar o bem-estar físico e mental, sem o uso da meditação, da dinâmica da mente ou da yoga, tá? Mas vale lembrar que é fundamental repetir constantemente tais pensamentos. Portanto, é preciso que isso seja feito todo dia e que seja emitido em voz alta, ou então escrito ou mesmo cantado. Eu fui apresentada ao poder do pensamento positivo através de um livro do meu pai, cujo título é O Poder do Pensamento Positivo, escrito em 1953 por Norman Vincent Peale, e reeditado 26 vezes até 1992. No primeiro capítulo, o autor diz o seguinte: acredite em si mesmo, tenha fé nas suas habilidades. Sem falsa modéstia e com uma razoável confiança nos seus próprios poderes, você conseguirá a realização e a felicidade. A autoconfiança conduz à autorrealização e ao sucesso. Peale, em 1992. Uma de suas principais afirmações é idêntica ao que hoje vivo dizendo diariamente para mim mesmo, ou seja, através dele, de Deus, serei capaz de fazer qualquer coisa, pois é Ele que me dá força. Isso está lá em Filipenses, né, um livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 13. Alguns anos depois de ter lido esse livro, um amigo meu me deu uma fita Annie Fant com a gravação de algumas afirmações positivas. Pois bem, não só a coloco toda manhã quando dirijo o meu carro até o trabalho, como também a faço tocar na garagem, já que nesse local eu e meu marido jogamos todo dia uma partida de tênis, por 1h30. E posso garantir que tanto o livro como a fita produzem resultados maravilhosos em minha vida. Tem sido escritos muitos livros sobre pensamentos positivos, algumas vezes com outros nomes que significam a mesma coisa, porque, conforme já sabido, esse assunto exerce uma enorme influência sobre a maneira de viver de todas as pessoas. E, por isso mesmo, é um tópico frequente nos livros de várias disciplinas complementares que giram em torno da autoconfiança e do sucesso nos negócios. Se as pessoas fossem indagadas a respeito de como veem a vida, as respostas seriam as mais variadas. Eis porque Clive Wood levou avante uma experiência para descobrir a porcentagem das pessoas que afirmam a vida, e das que negam a vida. Agora entendi melhor. Os seus resultados foram bastante interessantes e os principais tópicos que ele extraiu das respostas foram as seguintes. Os que afirmam a vida demonstram entusiasmo, sociabilidade, despojamento, felicidade, satisfação com o seu viver, otimismo e uma excelente saúde física. Os que negam a vida demonstram insociabilidade, egoísmo, instabilidade emocional, depressão, pessimismo, falta de objetivo e insatisfação com o seu viver. Os que afirmam a vida são pensadores positivos naturais, ou então praticam essa atitude mental com êxito, enquanto os que negam a vida precisam urgentemente de algumas lições a respeito do pensamento positivo. Aliás, seria uma boa ideia se nas escolas houvesse aulas sobre essa forma de pensamento, pois essa medida capacitaria as pessoas a extraírem benefícios de todos os aspectos da vida e ainda daria a elas a oportunidade de transformar tudo aquilo de que não gostam. E isso também reduziria a quantidade ou a frequência de emoções destrutivas que viessem a predominar em nossas vidas, favorecendo, portanto, todas as circunstâncias que estão ao nosso redor. Enfim, todos nós carecemos de uma prática maior do pensamento positivo para que as emoções destrutivas não se apossem daquilo que temos de melhor e, por consequência, não sejam capazes de interferir adversamente em nossa saúde. Se houver, então, continuamente esse tipo de prática em sua vida, você não só intensificará a sua saúde, como acabará realizando seus desejos com determinação, amor e muita fé.
Você já reparou que as pessoas sempre se referem ao livro do qual mais gostam como a sua Bíblia? Pois bem, isso acontece porque a Bíblia Sagrada contém um sem fim de verdades, servindo, portanto, de auxílio para uma vida bem-sucedida. Já citei no capítulo 1 um trecho de 1 Coríntios 13, sobre o amor. E agora eu gostaria de citar 2 trechos mais, só que dessa vez sobre fé. O primeiro deles está lá em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. A fé existe quando se está seguro daquilo que se almeja, mas não se vê. Segundo, em Isaías, capítulo 7, versículo 9. Se você não consegue se manter firme na sua fé, não conseguirá se manter em nada. Me desculpem, eu acabei gaguejando. Se você não consegue se manter firme na fé, não conseguirá se manter em nada. Depois que você acabar de ler o que está escrito a seguir, tenho certeza de que compreenderá o porquê de o pensamento positivo estar irremediavelmente interligado à PNI, a psiconeuroimunologia. Quando entrei para o curso de Dinâmica da Mente, não estava certa ainda a respeito do que iria aprender. Durante as aulas, asseguraram que o curso seria de grande valia para os negócios e que, além disso, nos manteria a todos sempre saudáveis. Por isso, não cheguei a imaginar que ele mudaria completamente a minha vida. No primeiro dia de aula, perguntaram-nos sobre aquilo que queríamos transformar em nossas vidas e depois nos mostraram o melhor modo de realizar o nosso intento, segundo o qual a medida de todo o sucesso depende apenas da força do pensamento aliada à crença de que é sempre possível realizar todos os aspectos da vida de maneira a mudá-la para a melhor. Vamos em um estudo de caso, vou colocar aqui. Ao completar os meus 30 anos de idade, já estava quase como que esperando que a artrite viesse a se desenvolver em minhas mãos. Até porque o seu processo havia iniciado nessa mesma época em minha mãe, e já me tinha dito que essa doença é hereditária. Impressionada com isso, nem bem havia terminado o meu aniversário e eu já começava a perceber que não conseguia segurar direito o pano de prato, tal como havia acontecido com a minha mãe. Depois disso, os meus dedos passaram a doer e a inchar, e o osso da base do meu dedo polegar tornou-se dolorido e aumentou de tamanho. Assim, quando completei 40 anos, as minhas juntas já estavam bastante doloridas e inchadas, mas, para minha felicidade, alguém me persuadiu a entrar em um curso de dinâmica da mente. Contudo, o motivo real pelo qual fui impelida a essa nova experiência não teve qualquer relação com minha artrite, e por isso mesmo constituí em uma outra história. A primeira coisa que nos disseram no curso é que deveríamos abandonar os maus hábitos, como o tabagismo, por exemplo, o que poderíamos curar alguns problemas de saúde, tais como a insônia, a constipação e outros mais, além do simples uso de nossas mentes. A ideia logo me pareceu incrível, e à medida que a semana foi passando, fiquei cada vez mais fascinada. Antes mesmo do término dessa jornada, já conseguia dormir bem a noite inteira, e depois acabei jogando fora as pílulas. Além disso, curei uma constipação que me atormentava desde os meus 14 anos de idade, pois o meu intestino passou a funcionar como um relógio depois de 4 semanas, e ainda funciona. Mas o melhor de tudo é que aprendi um meio para me livrar da artrite, embora isso tenha exigido mais tempo para apresentar bons resultados. Assim, passei a praticar diariamente naquele workshop a visualização do nível alfa e, através dela, conversava firmemente com as minhas mãos, nesse caso, no nível beta, afirmando para elas que eu não teria tal artrite. Um belo dia, de repente, me dei conta de que já não sentia nenhuma dor nos meus dedos há 9 meses e que já conseguia segurar o pano de prato sem qualquer desconforto. Isso ocorreu há 27 anos. Entretanto, embora as minhas juntas tenham adquirido um formato engraçado e desengonçado, graças à dinâmica da mente e dos pensamentos positivos, acabei ficando livre da artrite e de sua terrível dor. Dentre as coisas que as pessoas falaram de si mesma naquele curso de dinâmica da mente, selecionei as seguintes. Elas disseram: fumar é só um dos vários maus hábitos que tenho. Eu não consigo parar de fumar, mas adoraria se o conseguisse. Outro:
Nunca terei dinheiro suficiente para sair de férias. Aí eles trocam para. E muito menos para um carro novo e outras coisas mais. Odeio o meu trabalho, mas acho que vou ficar por lá pelo resto da minha vida, igualzinho ao meu pai. Não consigo dormir sem pílulas. Aposto que terei a mesma artrite que atacou a minha mãe. Creio que serei gorda para sempre. Nenhuma dieta funciona comigo. A minha irmã tem uma vida bem melhor do que a minha. O que eu gostaria mesmo é de ser tão bem-sucedido como um vizinho, um amigo, e etc. O fato é que todas essas expressões são bastante negativas, e como são. Mas o grande problema é que nossa mente é extremamente obediente. Por essa razão, ela realiza todas as mensagens que lhe enviamos. Lembre-se dos elos de interconexões que existem entre as emoções, o corpo e o cérebro. Assim, se dissermos contínua e diariamente para nós mesmas, eu não estou gorda, não haverá outra saída senão a de sermos sempre gordas. Isso mesmo, a coisa se passa simplesmente assim, pois a mente é condicionada a realizar as crenças de seu dono e tudo aquilo que ele a instrui a fazer, quer sejam instruções positivas ou não. E o resultado desse processo assemelha-se ao que ocorre ao adestramento de um cão, ou seja, um animal bem adestrado fará tudo aquilo que o seu dono quiser, até mesmo atacar e morder as pessoas, como no caso de um cão policial. Outro estudo de caso. Um dos meus amigos, que é ministro da igreja, resolveu perder peso e aliou a essa ideia a decisão de arrecadar mais dinheiro para a nossa congregação. Estava realmente muito gordo, pois já pesava 120 quilos. E para isso solicitou aos paroquinos 1 libra por cada quilo que perdesse, deixando todo mundo feliz. Porque ninguém acreditava que fosse capaz de perder tanto peso no período estipulado, 6 meses. Sem mencionar o fato de que adorava comer muito e ainda levaria um certo tempo para dar início à sua dieta. Pois bem, Bob me confidenciara que, uma vez que já havia tomado tal decisão, o seu primeiro passo seria a diminuição da quantidade de alimentos que costumava ingerir. E fez isso tão bem que, em poucas semanas, o teto quase caiu em cima de nossas cabeças quando percebemos o quanto teríamos que pagar. Ao fim do período estipulado, que era no Natal, ele já tinha perdido cerca de 35 quilos. Estimamos a incrível marca de 85 quilos. E com isso, atingindo a incrível marca de 85 quilos. E com isso ficou muito mais atraente. Entretanto, ele me disse que a mudança só pode ocorrer porque todos vocês a desejaram. E, além disso, tenho muita prática e experiência. Não há dentre nós quem não seja capaz de transformar suas misérias em felicidade. Mas, para isso, em vez de vivermos reclamando constantemente da vida, é necessário que mudemos conscientemente o nosso pensamento, treinando a nossa mente para que ela execute tudo aquilo que realmente desejamos. Portanto, tudo o que devemos fazer é acreditar na capacidade que temos para transformar o nosso modo habitual de pensar. E, além disso, devemos repetir diariamente as seguintes frases. Vamos lá. Primeiro, para mim vai ser muito fácil deixar de fumar, pois me sentirei muito melhor sem os cigarros. Depois, eu sou rico, eu tenho muito dinheiro, eu vou até os Açores no ano que vem, eu serei capaz de comprar um carro. Conseguirei facilmente aquele emprego do qual tanto gosto. Eu sou capaz de dormir sem pílulas. Eu me recuso terminantemente a ter artrite ou qualquer outra doença. Estou maravilhosamente em forma e posso realizar qualquer que seja a dieta. Os meus negócios estão fazendo um tremendo sucesso e tudo vai de vento em popa. Adoro a minha irmã. Nunca é demais repetir que todos nós somos aquilo que pensamos. Portanto, se afirmarmos continuamente uma série de coisas positivas para nós mesmos, elas se tornarão reais. Mas para que isso de fato aconteça, serão necessários um trabalho árduo, determinação e principalmente muita fé no método. Um outro estudo de caso. No instante em que, há 29 anos, eu e Len iniciamos o nosso negócio, a nossa casa estava 99% hipotecada. E no banco havia somente 100 libras para as nossas emergências. Entretanto, depois de ter frequentado um outro curso de dinâmica da mente, só que dessa vez juntamente com Len, eu o convenci a abandonar o trabalho que tanto detestava para que pudesse pôr em prática os seus conhecimentos de tricologia,
porque isso seria muito útil para nós dois, já que eu era cabeleireira e tinha um pequeno salão no vilarejo onde morávamos. O dinheiro que ganhamos deu para pagar a hipoteca e educar os nossos filhos, e por essa razão, decidimos abrir um salão de beleza e de cabeleireiro mais próximo do centro da cidade, onde também haveria uma clínica que reuniria a tricologia, a sauna e o solário, que é uma máquina que existia antes da invenção das esteiras de sol. Uma das minhas amigas, que além de ser uma das minhas clientes, era corretora de imóveis, acabou encontrando o lugar ideal para nós. Acontece, porém, que o imóvel custava muito mais do que podíamos pagar. Por isso, eu e meu marido decidimos pôr em prática o que havíamos aprendido no curso de Dinâmica da Mente, concentrando-nos diariamente na ideia de que aquele imóvel seria nosso. Mas nós também estávamos preocupados com os riscos que assumiríamos, sobretudo porque teríamos que fazer algumas reformas no imóvel. Entretanto, em uma semana mais tarde, a corretora retornou com a notícia de que os proprietários já estavam propensos a aceitar uma oferta abaixo do preço, pedindo antes do preço pedido antes, e desejavam iniciar as negociações imediatamente. E foi também a corretora quem percebeu que estávamos tomados pelo medo e pela dúvida, embora estivéssemos ansiosíssimos para aceitar uma nova proposta. Ela nos disse então com firmeza: por hora, vocês me dão um cheque de 100 libras e depois veremos como é que vai ficar. E assim foi feito. Trabalhamos como troianos por 3 meses, até que decidimos inaugurar a loja numa segunda-feira de setembro. Solicitei então à editora de um jornal local que anunciasse a inauguração no ramo de Bétula, nome que demos à loja, oferecendo em troca o nosso tratamento completo: sauna, solário, massagem, estética facial e corte de cabelo. E algumas semanas antes da inauguração, eu escrevi para todos os médicos e enfermeiras da área, convidando-nos para o coquetel que seria oferecido nessa ocasião. Na semana anterior à inauguração, os tapetes dos cômodos ainda não tinham sido entregues, e muito menos a sauna, ou seja, estávamos precisando realmente do curso de dinâmica da mente, pois só assim conseguiríamos manter o nosso equilíbrio. Por fim, a sauna acabou chegando na sexta-feira. E naquela mesma tarde, fomos buscar pessoalmente os tapetes, antes que fosse tarde demais. Mas eu também havia pedido emprestado à minha irmã uma peça maravilhosa de tapeçaria para colocar na parede que ficava atrás do balcão de entrada, que ela nos entregou na tarde de sábado. Aproveitamos então a ocasião de sua chegada para exibirmos orgulhosamente o nosso trabalho. Depois de termos mostrado o lugar das vendas, a cozinha e o barzinho, fomos ao andar de cima, onde minha irmã deu uma olhada nos tapetes e nas cortinas, ainda não instaladas. Depois continuamos a nossa exibição, dirigindo-nos para um outro piso, para que ela visse o aparelho de emagrecimento, solário e a sauna também não instalado. Todas essas coisas eram bastante conhecidas na época. Ao final, minha irmã olhou-me seriamente, dizendo-me com uma voz que gelou meu coração: por acaso vocês estão pensando que vão terminar em tempo? E, não satisfeita, continuou com a voz de descrédito: afora isso, vocês acreditam mesmo que as pessoas virão? Jamais esquecerei aquele momento, pois a verdade é que subitamente entramos em pânico. Mas o fato é que terminamos tudo o que tínhamos que fazer por volta do meio-dia do domingo, completamente exaustos e ansiosos em relação à possibilidade de que não fosse nenhum dos convidados. Preparamos então a comida para acompanhar o coquetel e depois fomos para a cama, porque além de exaustos, estávamos inteiramente insones, onde fizemos uso do nosso aprendizado de dinâmica da mente, visualizando um sem fim de pessoas entrando pela nossa porta no dia seguinte. Acordamos às 6 horas para preparar sanduíches, em seguida nos arrumamos e depois esperamos pelos convidados. A inauguração recebeu cerca de 27 pessoas. Nenhum médico compareceu, mas em compensação, algumas de suas esposas estiveram presentes, levando consigo as amigas, e também uma dúzia e meia de outras pessoas que se informaram a respeito do evento pelos jornais. Nem seria preciso dizer que ficamos com muito medo sobre o que poderia ocorrer depois daquele dia, sobretudo porque enviamos mais de 100 convites e havíamos trabalhado bastante nos nossos workshops. No entanto, pelo fato de termos divulgado o trabalho que ali desenvolveríamos e também por termos mostrado pacientemente todas as instalações e exibido a cada um dos convidados a nossa lista de preço, durante o coquetel, 8 pessoas marcaram hora para uma série de tratamentos estéticos.
o que foi o bastante para pagar 2 semanas de salário a 2 moças que havíamos contratado uma semana antes. Através dessa história, você tem como perceber a diferença que existe entre os pensamentos positivos e os negativos e como eles interferem na mente, pois aquele que vive pensando no pior termina por atrair eventos negativos. Mas a história ainda mostra a importância do passo à frente na vida das pessoas, quando elas procuram ver o lado brilhante das situações e visualizam conscientemente tudo aquilo que desejam, não só naquilo que diz respeito à saúde e outros aspectos, como também em relação à atitude que vão ter. Portanto, sem os meus pensamentos positivos, a negatividade de minha irmã seria capaz de produzir efeitos desastrosos sobre o bom andamento da inauguração da loja e até mesmo sobre o nosso futuro. Olha um outro estudo de caso. Talvez, com a sequela da história que acabei de narrar, nas sextas-feiras sempre fico totalmente atolada com os muitos clientes que querem fazer o cabelo comigo. Isso quer dizer que, ocasionalmente, sempre acabo deixando alguém esperando, sobretudo quando uma cliente se atrasa. Entretanto, se na prática de dinâmica da mente que realizo toda manhã antes de ir para o trabalho, eu me lembrasse de visualizar a mim mesma nas manhãs de sextas-feiras, fazendo o cabelo das clientes com mais velocidade, nunca mais haveria ninguém esperando, por mais que o dia estivesse cheio. E o mais impressionante é que no dia em que me lembro de fazer essa visualização, tudo acaba dando certo. Ao contrário do que acontece quando me esqueço disso, pois sempre acabo deixando alguém para trás. Mas logo aprenderei a não esquecer. Ela também se esquece, né? Então vamos falar mais sobre praticando o pensamento positivo. Cerca de 10 anos após essa experiência, um aromaterapeuta e antigo aluno dos meus cursos deu uma palestra sobre o pensamento positivo nesse nosso estabelecimento. Naquele dia, aprendi que, embora os pensamentos sejam tremendamente poderosos, as palavras são mais poderosas ainda. Talvez até 10 vezes mais. E isso porque, quando não são expressos, os pensamentos afetam somente a nós mesmos, ao passo que a palavra falada é capaz de agradar, aterrorizar, influenciar, machucar, animar ou aborrecer as outras pessoas. Por essa razão, é sempre melhor pensar bastante e refletir muito bem, antes de falar, seja lá o que for. Pois, quando se fala aos outros sem cuidado, pode-se causar muito mais sofrimento ou ansiedade do que quando se consideram as palavras antes de emitidas. Vamos ler uma citação agora. Deus criou o mundo através da palavra, mas você também é capaz de criar um pequeno mundo com as suas palavras. O mundo de Deus foi só maravilha, até que as palavras do homem o transformassem naquilo que hoje ele é. A sua palavra poderá então pintar seu próprio quadro para o mundo, e esse quadro tanto poderá ser maravilhoso como horrível. Mas, caso você venha olhar essa tela, segure bem a sua cabeça para que ela não caia quando aparecerem as cores horrorosas que são produzidas pelas palavras descuidadas. Por outro lado, toda vez que você emitir uma palavra com zelo e carinho, o seu retorno virá sempre cheio de amor. A expressão em itálico é dela. Quem disse isso foi Dr. Lascelles. Em 1986, ganhei aquela fita cassete que foi mencionada na outra página, e da qual foi dito que precisava ser entoada em voz alta. Pois bem, o conteúdo dessa fita ajudou-me a reforçar a dinâmica da minha mente de um modo feliz e prazeroso, e por isso vou exibir as suas primeiras palavras aqui. Ela diz assim: fazemos uso das afirmações para mudar os nossos velhos padrões de pensamentos negativos em pensamentos novos e abundantes que possam atuar em nosso benefício. Costuma-se dizer que nós somos a soma total dos nossos pensamentos. Portanto, quando não estamos contentes com a nossa maneira de ser, torna-se fundamental uma transformação de nossa forma de pensar. E são as afirmações que constituem um meio positivo e divertido para iniciar essa tarefa. Eis aqui algumas regras muito simples. Observe tudo aquilo que por você é dito, pois se as suas palavras forem negativas e desesperançadas na descrição de si mesmo ou daqueles que o rodeiam, o melhor a fazer é transformar imediatamente essa forma negativa de pensar em pensamento positivo. Lembre-se, nós acabamos sendo aquilo no que pensamos todos os dias. As afirmações funcionam de acordo com o grau de energia que você põe sobre elas. Portanto, não seja tímido com essas afirmações e procure energizá-las, emitindo-as através de palavras, cantando-as
em alto e bom som, revelando-as e expressando-as com muita alegria e convicção. E, se não houver muita fé de sua parte em relação a elas, nem isso vai importar, pois quando começarem a funcionar, você certamente ficará convencido de sua eficácia. Seja persistente, afinal foram necessários muitos anos para que você viesse a ser o que é, até porque desde criança deve ter trabalhado com afinco nesse seu modo de ser. Uma transformação disso tudo não será, portanto, um trabalho que se fará da noite para o dia. Lembre-se então do velho ditado que diz: se você não tentar, aí mesmo é que não vai conseguir. E, como a persistência sempre conduz os resultados maravilhosos, reserve todo dia 1h30 de afirmações positivas para si mesmo, repetindo-as quando for dormir. Desejo-lhe uma vida maravilhosa, positiva, feliz, saudável, abundante e sucesso. E agora vamos cantar. E aí essa foi a citação todinha que estava nesse curso, né? Então foi Infante que falou isso. Aí a Shirley Price continua. Vou citar agora as letras de algumas músicas porque acredito que serão capazes de ajudar você da mesma maneira que me ajudaram. E só lamento o fato de que você talvez ainda não conheça a melodia delas. No entanto, mesmo desacompanhado de suas melodias, creio que as palavras me serão muito úteis. E caso você queira conhecer as músicas, ainda estão à venda. A letra que se segue é uma das minhas favoritas. Então, vou ler para vocês. Eu amo a vida e a vida me ama. Eu amo a vida e a vida me ama. Eu amo a vida e a vida me ama. Eu e a vida estamos de acordo. Eu e a vida estamos de acordo. A vida e eu 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 estamos de acordo, pois estamos em harmonia. Como você certamente observou, a letra é bastante repetitiva, mas isso é intencional, por causa da sua importância para o pensamento positivo. Na verdade, a letra inteira tem mais 5 partes, cada uma delas substituindo a palavra vida por outros atributos que lhes correspondem, tais como saúde, paz, riqueza, alegria e amor. Mas você também pode adicionar outros versos, mesmo não sabendo a melodia, com quais outros atributos que desejar para a sua vida. Caso você queira incrementar a sua saúde, diga bem alto os versos dessa outra música da fita. Eu acredito na saúde perfeita, acredito mesmo na saúde perfeita. Eu acredito na saúde perfeita, pois a saúde perfeita está hoje na minha vida. Ou então as palavras de uma outra canção dessa fita maravilhosa que acabarão sendo uma realidade em sua vida. Todo dia, de um jeito ou de outro, eu fico cada vez melhor. Você poderá repetir essa frase substituindo a palavra melhor por outras tais como mais jovem, mais rico, mais forte. Alguns versos de uma das canções referem-se às emoções sobre as quais já falamos. Por isso, não poderia encerrar este capítulo sem registrá-la para vocês. Por exemplo, sobre pensar, a musiquinha é: eu relaxo, eu me liberto, eu me livro de todo pesar. Eu relaxo, eu me liberto, pois vou sempre encontrar alívio. Sobre medo: eu relaxo, eu me liberto e eu me livro de todo medo. Eu relaxo, eu me liberto, pois sei que o bem está por perto. Raiva: eu relaxo, eu me liberto, eu me livro de toda raiva. Eu relaxo, eu me liberto, pois minha alegria irá durar para sempre. Mas ainda existem outras emoções ou estados da mente que encontram abrigo dentro de todos nós. Por exemplo, a cobiça: eu relaxo, eu me liberto e me livro de toda cobiça. Eu relaxo e me liberto, pois já tenho tudo o que preciso. A confusão: eu relaxo e me liberto e me livro de toda a confusão. Eu relaxo e me liberto, pois reconheço a ilusão. Sobre mentiras: eu relaxo e me liberto e me livro de todas as mentiras. Eu relaxo e me liberto, pois as minhas palavras serão sábias e tranquilas. Ressentimento: eu relaxo e me liberto e me livro de todo ressentimento. Eu relaxo e me liberto, pois estou cheio de contentamento. O passado: eu relaxo e me liberto e me livro do passado. Eu relaxo e me liberto, pois já tenho muita alegria ao meu lado. Tristeza: eu relaxo e me liberto e me livro de toda tristeza. Eu relaxo e me liberto, pois o amanhã brilhará com certeza. Enganos: eu relaxo e me liberto e me livro dos enganos. Eu relaxo e me liberto, pois tenho muito que aprender. Ódio: eu relaxo e me liberto e me livro de todo ódio. Eu relaxo e me liberto, pois sei que a minha vida é ótima. Dor: eu relaxo e me liberto e me livro de toda dor. Eu relaxo e me liberto, pois estou outra vez saudável. Doença: eu relaxo e me liberto,
Eu me livro de toda doença. Eu relaxo e me liberto, pois estou sadio, como sempre quis. A primeira canção inicia com a seguinte frase: eu sigo confiantemente em frente. Se você puder fazer isso, estará certamente caminhando na direção da saúde e da felicidade. Muito obrigada, Anne Infante. Conclusão da nossa leitura do capítulo 4 sobre PNI e pensamentos positivos. Já se obteve um grande progresso em tudo aquilo que diz respeito ao conhecimento sobre a interação entre a mente, as emoções, o sistema nervoso e o sistema imunológico. E por essa razão está crescendo o reconhecimento do nosso impacto sobre a saúde em geral. Mas os óleos essenciais também geram um ótimo efeito sobre todas as pessoas, já que representam um papel importante ao proporcionarem um estado de relaxamento, que acaba interferindo favoravelmente na cura. Atualmente, talvez por obra da enorme quantidade de pesquisas que passaram a ser feitas sobre este tema, tanto a medicina alternativa como a ortodoxa já estão cientes de que uma atitude mental positiva é fundamental para qualquer tentativa de restabelecimento da saúde. Essa mesma atitude é igualmente valiosa, ainda no processo de restabelecimento da saúde, para quem passou por emoções dolorosas. Portanto, Norman Cousins está certo quando diz que os medicamentos nem sempre são necessários, pois muitas vezes vale muito mais a fé, sobretudo porque a fé e a confiança no poder de Deus ou na força universal são capazes de tudo, assim como a crença no poder da meditação, da yoga ou do que quer que seja. Já que aqui o mais importante é que cada um tem alguma espécie de crença. E o fato é que essa fé será mesmo essencial, vital, para que a mente e o corpo possam atuar diariamente, juntos através dos pensamentos de cada um de nós, de maneira a promover a nossa felicidade, a nossa saúde e o nosso bem-estar. Enfim, a fé é realmente capaz de remover montanhas, e as montanhas que construímos dentro de nós mesmos não fazem qualquer exceção a essa verdade. Muito bom, um capítulo extenso, mas com muita informação rica, né, e valiosa sobre o poder da nossa mente. Agradeço a vocês pela companhia até aqui e até o próximo capítulo, o capítulo 5, quando nós vamos selecionar os óleos essenciais para as emoções. Um cheiro aromático bem grande.